Vamos lá primeiro, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque por mais que conhecemos, Senhor, essas linhas desses versículos, toda vez o Senhor fala conosco, Pai, através da revelação do Teu Espírito. Meu Pai, que hoje não seja diferente, que o Senhor venha trazer a revelação dos céus, Senhor, para a Tua igreja. Meu Pai amado, nós todos os dias acordamos com tantas expectativas, Senhor. Algumas expectativas já antigas, outras expectativas novas, mas que a expectativa do Senhor, Pai, ela venha se renovar na nossa vida, nessa noite, que venham fluir, Pai, do Teu Espírito, Senhor, sobre esse lugar. Meu Deus, porque a Tua palavra diz que naquele dia estavam todos assentados no mesmo lugar. Pai, e de repente se ouviu um vento, um estrondo, Pai, como de um vento impetuoso que encheu, Pai, que transbordou aquele lugar e transformou, Pai, a vida de muitas pessoas. Pai, pessoas que estavam ali, Pai, desacreditadas, pessoas que estavam ali, Pai, já sem objetivo, sem sonhos, sem projetos, mas a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor encheu toda a casa e todos foram cheios da presença do Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, através da Sua misericórdia, possa fazer isso nesse lugar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Das pessoas que estiveram aqui no domingo, que nós lemos esse mesmo texto, alguém chegou a dar uma olhada em casa? Alguém refletiu um pouco? Ninguém? Nem uma mãozinha? Ah, teve um. Amém. E muito assim, né, quando a gente lê esse texto, ele traz uma reflexão, porque muitas pessoas, por mais tempo que ela esteja frequentando, né, uma igreja, ou que esteja numa igreja evangélica ou numa denominação, às vezes ela não entende algumas coisas, né, que acontecem dentro da igreja. Por exemplo, aqui na CAV, na Casa de Adoração Vento do Espírito, nós temos uma direção do Espírito Santo. Como na Igreja Universal tem outra direção do Espírito Santo. Como na Igreja Batista tem outra direção. E às vezes, pessoas que já frequentaram, que tiveram a Igreja Universal como escola, que foram nascidos e criados, né, na Igreja Universal, ela, quando chega aqui ou quando chega em outra igreja, ela acaba vivenciando algumas coisas que não acontecia na Igreja Universal. Ou seja, a Igreja Universal, ela é uma denominação muito voltada para quê? Para a cura e para a libertação. Então, se você for na Universal, você já sabe que você vai passar pela corrente de um pastor, 7 pastores, 10 pastores. E se o negócio estiver feio para o teu lado, vai ser até de 200. Mas você vai sair de lá liberto. Então, cada igreja ela tem um direcionamento. Talvez você já frequentou algumas denominações que as pessoas nem batiam palmas, porque não tem o hábito. Outras, as pessoas não falam em línguas. Mas isso quer dizer que uma tem mais visão ou menos visão de Deus? Não, logicamente que não. Deus, quando planejou a construção do mundo, Ele foi muito inteligente em tudo. Vocês já repararam? Quem tem filho aqui? Quem não tem filho é filho. Vocês já viram como nós somos cheios de manias? Tem pessoas que nunca comeu quiabo, mas falam que não gostam de quiabo. É verdade? Tem pessoas que nunca comeram alface, mas falam que não gostam de alface. Tem pessoas que nunca comeram, sei lá, um outro tipo de prato, mas falam que não gostam. E Deus, pastor Wagner, ele já percebeu essa nossa insuficiência, ou a nossa aversão a algumas coisas, já muito antes de nós existirmos. Então ele já sabia que teria pessoas que iam gostar mais da igreja da libertação. Então vamos fazer o seguinte: então vai ser estabelecida uma igreja universal para esse povo que gosta muito de corrente, gosta muito de libertação. E já tem um povo que já gosta de ficar mais quietinho, senta na dele, fica lá quietinho, não quer ninguém perturbando, não quer palma, não quer ninguém falando do ouvido. Então vou dar uma batista bem tradicional para eles. E tem uma batista muito tradicional. Agora tem as pessoas inquietas, que quer buscar Deus de qualquer maneira, quer agarrar nas pernas dele,
que é a presença do Espírito Santo. Então ele deu às igrejas mais pentecostais. E se você quer avançar mais, ele te deu a casa de adoração dentro do Espírito. Se você quer agarrar mesmo e ficar agarrado na presença dele. Então, querido, se você escolheu essa igreja aqui para você congregar, você também vai ter que ser louco. Vai ter que querer a presença dele todos os dias. Amém? Amém. Porque Deus é especialista em fazer as coisas, muitas vezes, para nos agradar. Deus gosta de mimar a minha vida e a tua vida. Por isso que muitas vezes a gente não está, não se sente à vontade no ambiente. Mas Deus te dá uma igreja parecida com você. Mas quando Ele tem um propósito também de transformar a tua vida, também Ele transforma. Talvez tenha pessoas que tenham passado aqui por alguma dessas denominações, mas Ele virou uma chave na tua vida. Ele virou a tua chave para que você seja mais adorador, para que você seja mais intenso, para que você tenha mais busca, mais entrega. E como nós falamos aqui, você vê que no versículo 13 que tinha pessoas que zombavam das pessoas quando estavam cheias do Espírito Santo. Porque a maioria deles começaram a falar em línguas estranhas que nunca se ouviu. Tem pessoas aqui que arranham no inglês, tem algumas pessoas que já são fluentes no inglês. Então, quando alguém fala o at is your name, ela sabe que está falando inglês. Mas quando você começa a falar uma língua completamente estranha, que foge do nosso imaginário, as pessoas ficam achando que esse cara está louco. Isso aí ele não está falando coisa com coisa, ele ainda está falando coisa com coisa mesmo para você entender. A menos que você seja uma pessoa que tem o dom de interpretação. Amém? Então, complexo não é você ser batizado pelo Espírito Santo no meio de um culto onde nós estamos falando de Pentecostes. Pelo contrário, aqui é um ambiente propício para você ser batizado com o Espírito Santo, se você tiver esse desejo, tiver essa entrega e tiver essa busca. Porque não vai ser através de mim, eu posso ser apenas um instrumento, mas o dono de todas essas coisas é o Senhor. É Ele que faz, é Ele que derrama sobre a nossa vida. Aqui em Pentecoste, Pedro estava lá somente liberando uma palavra, mas tinha pessoas lá com o coração sedento, tinha pessoas que queriam ser batizadas pelo Espírito Santo. E eu acredito que a maioria delas ficaram assustadas, porque a palavra fala que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então, complexo não é você ser batizado pelo Espírito Santo com fogo. Complexo é você ter que explicar para algumas pessoas que você não está bêbado, que você não ficou embriagado, que você não está doido, que você não toma tarja preta, que você estava apenas sendo um vaso sendo cheio da presença do Espírito Santo. Porque quem batiza é Ele, o poder é dele, quem faz tudo sobre a nossa vida é Ele. Você crê nisso? Amém. O negócio é que a gente interage todos os dias, em todos os momentos, com pessoas que não acreditam em nada. Eu hoje estava assistindo um vídeo no Instagram, que um rapaz passava no meio do centro comercial, no centro da cidade, ele perguntava a várias pessoas: você acredita em Jesus? Eu acho que tinha umas 15 pessoas que ele perguntou, todas elas falavam que não acreditavam. Então, se elas não acreditam em Jesus, que é algo que a gente já ouve falar desde o nosso nascimento, vocês imaginam no Espírito Santo, que é algo para quem tem muito mais intimidade, para quem busca, é algo para quem quer, algo para quem deseja, algo para quem tem sede. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui entre nós que conhece algum ateu, ou que é amigo de alguma pessoa que fala ateu, fala assim: eu não acredito em nada? Tem alguém? 1, 2, 3, 4, 5, quem mais? Só isso, gente? Pô, então vocês não conversam com as pessoas não, né? Só tem meia dúzia de pessoas, não tem mais ninguém que interage com pessoas que falam assim: eu não acredito em nada, eu sou ateu. Queria fazer um teste. Pegar uma pessoa dessa, Mari, e colocar no avião
Bota um voo. Rio Natal. Ela crente que vai chegar lá só para comer camarão. Né? Aquele bandejão assim com peixe fresquinho. Aí quando tiver a 15 mil pés, desliga a turbina e anuncia: turbina dessa aeronave foi desligada. Se você quiser aumentar mais ainda o seu medo, retire seu cinto de segurança na hora que o avião começar a embicar, a descer, a descer, a descer. Aí a gente pergunta: se tem algum ateu aqui? Qual é a palavra que a gente vai ouvir? Não. E qual é a palavra que a gente vai gritar? Meu Deus. Então não tem um homem, não tem um indivíduo que não recorra a Ele nos seus momentos de dificuldade. Então todos podem duvidar quando você estiver cheio da presença do Espírito Santo. Mas vão ser essas mesmas pessoas que falam que você está embriagado, que você está louco, que na hora que bater a enfermidade, bater na porta da casa dela, na hora que a doença bater na casa dela, na hora que a dificuldade bater na casa dela, ela vai chegar e vai falar assim: Tiaguinho, ora por mim aqui. Tiaguinho começa a orar aqui por mim. Eu era aquele que não acreditava em nada. Cara, mas olha só como é que ficou, olha meus exames. Meus exames dizem que eu estou tomado, que eu estou com uma doença, que eu tenho poucos dias de vida. Ah, mas você não era ateu, você não é aquele que não acreditava em nada. Não, mas agora eu acredito nesse que tem todo o poder. Porque é uma palavra lá no livro de Atos, que existia um monte de malucos que estavam assentados no mesmo lugar. E também diz lá que veio o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa, Tiago. E essas coisas que eu duvidava, eu começo a crer nele agora. Que ele tem todo o poder, que ele pode curar e que ele pode restaurar a minha vida. Amém? E se você veio aqui nessa noite, é para você ser um vaso louco e cheio da presença do Espírito Santo, porque vai ter um ateu que vai bater na tua porta. Amém? Amém. Posso começar a pregar agora? Agora já deu para aquecer, né? Agora que começa lá no índice, o capítulo 1. O prefácio é só para a gente conhecer o autor. Eu queria só trazer um pouquinho mais de entendimento, porque às vezes as pessoas vêm aqui e falam assim: nossa, o que é aquela mesa lá na frente? Nós estamos aqui comemorando os 2 dias, foi domingo passado e esse domingo, comemorando o Pentecostes. Eu não vou explicar aqui o que é Pentecostes, a gente precisaria de alguns dias, algumas aulas, algumas horas, uma carga horária que seria meio extensa para a gente ter entendimento. Mas eu queria falar dentro do calendário bíblico, ou do calendário judaico, que nós estamos no mês de Sivan. E quando nós estamos falando de um calendário bíblico, nós estamos falando do calendário original, do calendário tradicional. Ou seja, o nosso calendário que nós usamos aqui, que nós somos obrigados a usar aqui no Brasil, é o calendário gregoriano. Mas por que, pastor, o calendário gregoriano? Porque existiu um Papa lá no passado que ele instituiu esse calendário gregoriano. Gregoriano porque é o sobrenome dele. Então foi instituído alguns países, ou seja, a maioria dos países, eles adotaram esse calendário para seguir. Então nós, no Brasil, nós fazemos parte de um país que segue esse calendário gregoriano. Mas quando nós estamos falando do mês de Sivan, nós estamos falando do calendário bíblico. E esse mês, ele tem uma ligação, ele traz um simbolismo, assim, muito vivo e muito real. Para nós que acreditamos em festas bíblicas, que acreditamos que Jesus, ele foi em todas as festas. Então esse mês ele está ligado às 2 tábuas da Torá. E foi justamente nesse mês de Sivan que Moisés recebeu as tábuas escritas por Deus na festa de Shavuot.
ou seja, na festa de Pentecostes. Todo mundo sabe o que são as tábuas. E Moisés subiu ao monte, e lá Deus, não foi Moisés que escreveu, foi o próprio Deus que escreveu os mandamentos, escreveu nas tábuas e entregou as duas tábuas para Moisés. Então Moisés recebeu essas duas tábuas, e cada uma dessas tábuas, ela representava o quê? Um gênio. Ou seja, essas duas tábuas, elas precisavam estar unidas, elas precisavam estar juntas. E os sábios e os estudiosos de Israel, eles dizem que essa tábua, a direita, ela representa Jacó, e a da esquerda, ela representa Esaú. Eu já ministrei aqui há uns 3 domingos atrás, falando sobre Isaac, falando sobre Jacó e falando sobre Esaú, que ambos eram filhos de Isaac, e que os dois eram gêmeos. É isso? Quem lembra? Então, quando nós estamos falando das tábuas, elas representam, cada uma tábua, ela representa um gênio. E por isso que eu falei que as duas precisavam estar juntas. E quando nós entendemos um pouquinho a história de Jacó e de Esaú, a palavra fala que eles representavam que 2 nações. E para quem leu um pouquinho e para quem ouviu a palavra, fala que foram de 2 filhos que nasceram completamente diferentes um do outro. Um tinha um comportamento diferente, um era mais voltado à caça, a viver mais daquela forma aventureira, enquanto o outro ficava mais em casa, batendo um papo com a mãe, sendo direcionado e ouvindo os conselhos da mãe. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre Pentecostes, eu quero falar sobre a presença do Espírito Santo. Eu quero falar de você ser envolvido pela presença do Espírito Santo nessa noite. E Deus traz algo novo para a nossa vida nesse tempo de Pentecostes. Então Deus, através dessas tábuas, Ele veio aqui para juntar os opostos, os diferentes, em prol de um propósito maior. Por isso que eu falei aqui que existe várias denominações, cada uma para um gosto. Ah, mas eu sou da Universal, eu sou diferente do crente lá da carne. Não, pelo contrário, nós precisamos estar juntos, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. A bandeirinha, a plaquinha da igreja ali, ela pouco importa para Deus. O que importa para nós nessa noite é que nós sejamos parte, façamos parte do mesmo corpo, façamos parte do corpo de Cristo. Aleluia. Então as 2 tábuas, elas foram escritas por Deus para que a revelação de Deus, ela chegasse à terra. Ela chegasse até a minha vida, até a tua vida. Então essa é uma mensagem, essa mensagem de Pentecostes é uma mensagem poderosa. A mensagem de Pentecostes, ela traz para a nossa vida hoje a revelação de Deus, a revelação desse simbolismo que chega hoje para a nossa vida. E ela chegou para aquelas pessoas que estavam assentadas, que estavam reunidas. Ela chegou com a presença do Espírito Santo. Talvez hoje essa revelação ela vai chegar para a sua vida hoje de uma outra forma. Eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei qual foi o motivo que te trouxe até esse lugar nessa noite, mas eu sei que você não saiu de casa simplesmente só por vir, para vir aqui somente por um hobby, porque a igreja ela não tem que ser um hobby para ninguém, ela tem que ser um propósito de busca pela presença do Espírito Santo todos os dias. É isso que precisa motivar a minha vida, é isso que precisa motivar a sua vida, é a busca pela presença do Espírito Santo. Amém? Amém. E a palavra diz que lá em Atos 2 existiam várias pessoas de várias nações, cada um falava uma língua diferente. Ali existiam judeus, existiam gentios,
E a revelação da Torá, dessa vez, não chegou para eles em forma de 2 tábuas, meu pastor Wagner. A revelação chegou para aqueles homens, para aquelas mulheres que estavam ali. Chegou em forma de espírito. Chegou em forma de carne, movendo o coração de cada um deles. Eu quero dizer para vocês que a revelação do Espírito nessa noite, ela não está chegando aqui para você simplesmente como um mandamento. O mandamento já está dentro de você, mas essa revelação do Espírito, ela chega aqui nessa noite para ser conectado com o teu Espírito. O homem que não está conectado com o Espírito, com a presença do Espírito Santo, é um homem desligado, é um homem sem propósito. Eu costumo falar que uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, é como a gente pegasse um ventilador ou um aparelho, um eletrodoméstico, Thiago, e conectasse ele lá no 127 ou no 220. E aí ele começa a girar, ele começa a funcionar. Agora um crente que está desligado, que vem para a igreja somente por hobby, somente por um compromisso, mas não se interessa pelas coisas do alto, ele está completamente desconectado, ele está completamente desligado de tudo, porque ele não tem uma fonte de energia para alimentar o espírito dele. E o que alimenta o teu espírito é somente a presença do Espírito Santo. Se a presença do Espírito Santo não estiver conectada com a tua vida, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. E eu acredito que naquele dia, aquelas pessoas, 120 pessoas que estavam reunidas dentro daquela casa, estavam 120 pessoas reunidas dentro daquele ambiente, e o apóstolo Pedro pregando, e o apóstolo Pedro pregando, e a palavra só diz que em pouco tempo todos ouviram um barulho de um vento muito forte. Quem já ouviu barulho aqui de temporal? Que as árvores começam a bater, e aí parece, né, que o telhado de 5, parece que vai voar tudo. Aí quem tem carro já fica pensando: meu Deus, uma telha vai voar em cima do meu carro, deixa eu correr para tirar ele de lá. Aí já fica pensando: toda a telha voa em cima do nosso telhado e destruir tudo. E vocês já viram quando esse vento ele vem pela madrugada, e quando começa com trovão, quando começa aquela tempestade muito grande, que chega a bater aquele medo na gente. Mas eu quero dizer, quando a presença do Espírito Santo ela vem, querido, todo medo cai por terra. Porque a revelação de Deus, ela se abre nesse momento. No capítulo 2, diz que desceu o Espírito Santo sobre aquele povo e tudo mudou. Tudo mudou, e quando o Espírito Santo ele vem sobre a tua vida, tudo muda, tudo se transforma sobre a tua vida. Às vezes a gente, no decorrer da nossa caminhada, eu não estou dizendo que muitas vezes as coisas acontecem do dia para a noite, ou da noite para o dia. Tudo na nossa vida é um processo. Eu não estou aqui assim, às vezes você pode entender: poxa, meu pastor falou dessa forma, eu estou na igreja já há alguns anos e ainda nada mudou na minha vida. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei vários anos na igreja e nada mudou na minha vida por falta de entendimento. Mas quando você começa a ter um entendimento e algumas questões espirituais, as coisas precisam mudar na sua vida. Você precisa entender que a tua vida espiritual ela é tão importante como aquele prato de comida que você bate todos os dias. E às vezes nós achamos que somente o prato de comida que nós batemos ele de manhã e à noite é que nos faz ficar vivo, é que nos faz ficar de pé. Mas eu quero dizer que é um Espírito que te enche, que te transborda, que muda toda a sua estrutura, que te põe de pé todos os dias, em todos os momentos. É esse Espírito que enche a tua vida, que sacia a tua sede. Porque se você não tiver sede, não tiver fome pela essa presença do Espírito Santo, não importa qual alimentação você fez, mas você vai continuar se sentindo fraco, desalimentado todos os dias, porque vai ter algo que não vai pulsar dentro de você,
vai ter algo que não vai explodir dentro de você. E eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que algo precisa explodir dentro de você, que algo precisa te incomodar todos os dias, que é você buscar ser cheio da presença do Espírito Santo. Talvez você possa falar assim, mas pastor, eu vejo pessoas caminhando todos os dias, tem pessoas que é crente há 10 anos, mas nada muda. E não vai mudar se algo não explodir dentro dela. Está cheio de ateu dentro da igreja, que fica mais prestando atenção em tantas coisas. Chega na igreja procurando um problema, um defeito, para ter alguma coisa para justificar por não ter sido ministrado naquele dia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você chegou aqui com fome, se você chegou aqui com sede de ser transformado, a sua vida vai ser transformada. Aleluia! Porque a nossa vida espiritual é transformada todos os dias. Eu costumo falar que a nossa vida espiritual é como a nossa vida escolar, é como a nossa vida acadêmica. Você passa lá pelo ensino fundamental, depois você vai pelo ensino médio, depois as pessoas que têm o desejo de fazer uma graduação, e aí você vai crescendo. Mas tem pessoas que começam a somente a cobrir o ar, a fazer a perninha do ar. Começou em 1970, aí está em 2025, ainda, pastor Caio, cobrindo a perninha do ar, aprendendo a fazer bolinhas e bolinhas e bolinhas. E aí depois fica assim, meu Deus, mas nada muda na minha vida. Eu quero dizer para você, se você quer ser uma dessas pessoas que entrou dentro da casa e que teve a vida transformada e que ouviram aquele barulho como de um vento impetuoso, você precisa abrir teu coração. Você precisa se libertar de você mesmo. Porque às vezes não é o inimigo que está te aprisionando, às vezes é você mesmo que se trava, é você mesmo que não dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir em você. Talvez você está cheio de você mesmo, cheio de tantas questões, cheio de tantos paradigmas, coisas que você guardou como verdade absoluta. Mas eu quero dizer para você que todas as verdades que nós temos, elas são relativas.